Olá, vamos lá então para agora, ainda falando sobre divisão celular, né? Vamos falar os tipos de ciclo de vida e algumas alterações cromossômicas que podem ocorrer nessa situação. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, em relação aos ciclos de vida, isso aqui cai muito em prova de vestibular, você tem que ficar bem esperto, porque na verdade existem três tipos de meiose. A meiose gamética, meiose zigótica e a meiose espórica. Então, a meiose ela vai acontecer em apenas um ponto do ciclo de vida do ser vivo. Beleza? E isso sempre é pedido em prova. Por exemplo, esse ciclo aqui é o ciclo haplobionte. Haplo quer dizer único. Beleza? Bio quer dizer vida. E onte quer dizer ser. Então, traduzindo essa palavra seria ser com vida única, e aqui vamos interpretar, né, como diploide. Então, ser com vida única diploide. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o indivíduo adulto é diploide. Perfeito? Então, o adulto é diploide. Esse adulto, para formar os gametas, então, ele vai passar por meiose. Tudo bem? Meiose. Vai formar os gametas e através da fecundação, então, ocorre fecundação ou fertilização, ocorre a formação de um zigoto 2N que vai passar por diversas mitoses, originando um adulto haploide. Então, essa meiose, como ela aconteceu para formar o gameta, ela é uma meiose gamética. Fique esperto com isso. Quem tem esse tipo de ciclo de vida? Os animais e algumas algas do gênero Fucus. Beleza? Algumas algas do gênero Fucus. Então, fique esperto com isso. Quem que tem esse tipo de ciclo? Esse tipo de ciclo de vida está presente nos animais e alguns tipos de algas do gênero Fucus. Beleza? Aí nós temos o ciclo haplobionte-aplonte. Tudo bem? Haplobionte, mais uma vez, ser com vida única. Aplonte quer dizer haploide. Quer dizer que o adulto, ele é haploide, beleza? Então aqui, ó, o adulto, ele é haploide. Esse exemplo aqui é de uma alga, beleza? Do gênero Chlamydomonas, tá? Então o adulto é unicelular. Aí o que vai acontecer? Ou ele vai originar gametas por mitose, ou ainda ele mesmo funciona como gameta. Aí, esses gametas haploides, pela fecundação, geram um zigoto diploide, e esse zigoto diploide passa por meiose, originando adultos haploides. Perfeito? Então, ó, o indivíduo adulto, ele é haploide, o zigoto diploide que sofre a meiose. Então, essa meiose é uma meiose zigótica. Olha o ponto de exclamação piscando lá de importante. Beleza? Muito importante isso. Então, olha só. Quem tem esse tipo de ciclo de vida? Os fungos, beleza? E algumas algas. Então, são os fungos e as algas. Perfeito? O ciclo diplobionte, ele é muito cobrado porque é o ciclo das plantas, beleza? Diplo quer dizer duplo, então quer dizer ser com vida dupla, perfeito? Aqui nós temos o seguinte, o organismo, tá? Ele tem o organismo adulto, uma fase de vida haploide e uma fase de vida diploide. Beleza? Lá nas plantas nós veremos então que esse ser com vida diploide aqui é chamado de esporófito. E o ser com vida haploide nós chamaremos de gametófito. Tudo bem? Então, esse ser com vida haploide, ele vai originar gametas, como o próprio nome sugere, gametófito. Fito quer dizer planta, gameta, gameta mesmo. Então, são plantas que produzem gametas. Então, o gametófito, por mitose, origina o gameta, os gametas. Esses gametas, por fecundação, vai originar o zigoto, e esse zigoto, por mitose, originam os esporófitos. Perfeito? E é no esporófito que vai ocorrer a meiose
dando origem aos esporos. Então, essa meiose é chamada de meiose espórica. Perfeito? Bom, finalizando essa parte nossa, então. Bom, vamos lá então, meus queridos. Aqui eu tenho as alterações cromossômicas. Tudo bem? Então, as alterações cromossômicas, elas podem ser numéricas, quando você altera o número do cromossomo, ou elas podem ser estruturais. Nas estruturais, você vai ter uma alteração, do gene. Perfeito? Uma alteração na sequência dos genes. Então, por exemplo, aqui, ó, alteração na sequência dos genes, nas estruturais. Aí nós temos, por exemplo, a duplicação. Na duplicação, aqui eu tenho um cromossomo normal, perfeito? E quando ele duplicou lá na fase S, ele duplicou a quantidade de genes. Às vezes vai produzir uma enzima, acaba produzindo mais enzimas, então não tem grandes problemas não. Agora, na deleção, por exemplo, beleza? Aí já causa problemas. Por quê? Aqui eu tenho um cromossomo normal e após a sua duplicação, esse gene não duplicou. Por exemplo, na espécie humana, acontece uma deleção no cromossomo 5, no seu braço curto do cromossomo 5, e causa uma síndrome chamada de síndrome do miado do gato. Nessa síndrome, você tem uma má formação no crânio, uma má formação da laringe, beleza? E ocorre má formação motora e neural. Aí o que acontece? Essa criança, quando ela chora parecendo um miado de gato. Daí o nome, então, dessa síndrome. Aqui pode acontecer também uma inversão. No caso da inversão, ocorre, por exemplo, se você olhar nesse detalhe aqui, ó, houve apenas uma inversão dos genes, do lugar onde ele estava, mas eles estão ali, apenas houve. Agora, um que costuma cair em prova, e é legal você saber, tá? É a translocação. A translocação, ela é a troca de fragmentos entre cromossomos não homólogos. Beleza? Por exemplo, a troca que ocorre entre o cromossomo 9 e 22 na espécie humana, ela gera um cromossomo chamado cromossomo Filadélfia, que é responsável por desencadeamento de um tipo de leucemia. Beleza? Então, translocação é a troca de fragmentos cromossômicos entre cromossomos não homólogos. Beleza? Então, isso é muito importante. Aí nós temos as alterações numéricas. É quando afeta o número de cromossomos da célula. Aí nós temos as aneuploidias e as poliploidias. Beleza? Então, em uma célula normal, tá? Você vai ter o seguinte, olha só. Aqui você tem o par de homólogos, ocorre a sua duplicação, aí ocorre a união deles, na meiose 1 separa, então aqui é uma célula 2N igual a 2. Aí na meiose 1 tem uma célula N igual a 1, mas os cromossomos estão duplicados, e ao final nós temos 4 células N igual a 1, né? Então aqui é 2N igual a 2, aqui N igual a 1, e 50% dessas células são 50% dessas células são recombinantes e 50% delas são parentais. Perfeito? Então, isso aqui é um processo normal. Porém, as alterações numéricas, elas ocorrem devido a uma não disjunção que pode acontecer tanto na meiose 1, quanto na meiose 2, quanto na mitose. Na mitose, é uma não disjunção, ela vai acontecer formando mosaicos no organismo. Por exemplo, células com um número normal de cromossomos e célula com números anormais de cromossomos. As poliploidias, como o próprio nome diz, poli, ela vai alterar o número completo de um conjunto cromossomo na célula. Formando, por exemplo, células
3N, 4N, 5N, 6N. Eu já trabalhei com células 8N. Tudo bem? Então, vai formar números poliploides. Isso é muito comum em plantas. Por exemplo, se você pegar o trigo, é tetraploide, a batata, tetraploide, o tomate, tetraploide, beleza? Isso acaba gerando uma maior quantidade de produção de componentes que podem ser armazenados pela planta. Tudo bem? Então, poliploidia em plantas é comum. Joia? Agora, as aneuploidias, elas ocorrem devido a uma não disjunção, beleza? Que pode ocorrer na meiose 1 ou na meiose 2. Se a não disjunção ocorre na meiose 1, olha só. Se a não disjunção ocorre na meiose 1, olha só. Então, todos os cromossomos foram para uma única célula. Aqui, se você lembrar do desenho anterior, uma célula 2N igual a 2 vai formar 4 células N igual a 1. Então, se a não disjunção acontece na meiose 1, beleza? Eu vou ter 100% das células anormais. Porque aqui eu vou ter células com 2 cromossomos e aqui eu vou ter células sem nenhum cromossomo. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a não disjunção na meiose gera 4 células anormais, ou seja, 4 gametas anormais. Ao passo que a não disjunção na meiose 2, por exemplo, ó, nessa célula azul, com o cromossomo azul, formou 50% de células normais. E aqui, como a não disjunção foi na meiose 1, então eu posso formar apenas 50% dos gametas anormais. Isso é conteúdo de prova, fica esperto. Perfeito? Fique esperto, tá bom? Aí nós temos aqui o seguinte. As principais aneuploidias é quando ocorre o ganho ou a perda de um cromossomo. Então você vai ter as monossomias e as trissomias. A mais famosa para nós aqui é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, onde eu tenho aqui 3 pares de cromossomos. Então, essas aneuploidias aqui que eu estou fazendo é aneuploidia relacionada aos cromossomos autossômicos. Então, síndrome de Down, não é? A pessoa, normalmente a gente vê aí que esse é o cromossomo a mais, é o cromossomo do amor, que eles são bem carinhosos, beleza? A chance de ter um filho com síndrome de Down aumenta de acordo com o que aumenta a idade das mães. Tem como característica um atraso mental, não é? Que vai variar de criança para criança. Tem as pálpebras mais caidinhas, uma sobra de pele na nuca, perfeito? Tem mãos e pés pequenas e por aí vai. Tudo bem? Então são algumas características das crianças com síndrome de Down. A síndrome de Edwards, tudo bem? Essa síndrome, ela é a trissomia do 18. Então é assim que você representa o cariótipo. Por que 47? Porque essa criança tem um cromossomo a mais. No cariótipo normal é 46. Então aqui 47 e mais o cromossomo a mais que vai gerar a síndrome de Edwards. Beleza? Nessa síndrome, olha aqui, você tem 3 cromossomos a mais no par que era para estar um par 18, tá? Então você tem uma deformidade craniana, uma micrognatia, que é a mandíbula menor, a boca menor, beleza? A boquinha está mais para trás assim, tudo bem? Tem deformidades nas mãos, tudo bem? Má formação cardíaca, renal, genitais anômalas, tudo bem? Má formação nos olhos e anomalias gerais nos ossos, tudo bem? Aqui é o aspecto perfeito de uma criança, então, com esses... Uma das características é que ela fica com os dedinhos sobrepostos, ó. A orelhinha, ela é mal formada e situada um pouco abaixo também, a boca é pequenininha, o queixo é mais para trás, ó. Tá bom? O lobo occipital é mais... Isso que é o crânio dela disforme, o crânio... a parte occipital aqui, ó, da nuca, né? Ela é mais proeminente, beleza? Então essa é a síndrome de Edwards. Aqui a síndrome de Patot, perfeito, que também é uma trissomia de cromossomos autossômicos, aqui no par, onde era para ter um par só no número
13, nós temos uma trissomia do 13. Uma fenda labial e o palato fendido, né, o lábio leporino bem proeminente, as perninhas são bem arqueadas, pode causar problemas cardíacos, surdez. Aqui os comprometimentos no organismo são muito acentuados e normalmente eles não chegam a 10 anos de idade. Pouquíssimos casos chegam a 10 anos de idade. Você acaba morrendo ali com 3 aninhos, mais ou menos. Beleza? Tudo bem? Então, a malformação aqui ela é bem acentuada. Eu não coloquei fotos, que não gosto de colocar fotos das crianças em si, mesmo aqui. Tudo bem? Beleza? Agora, existem as não disjunções dos cromossomos sexuais. Por exemplo, essa moça, ela vai formar óvulos com 22 autossômicos e X, uma formação normal. O moço, ele vai formar espermatozoides com X e com Y, inclusive por isso que, por exemplo, se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, vai dar origem a 44XX, ou seja, uma menina. Se for fecundado por esse aqui, vai dar 44 mais XY, então um menino. Então é por isso que os homens é quem determinam o sexo na espécie humana. Porém, pode ocorrer casos de haver uma não disjunção, tanto no homem quanto na mulher. E se essa não disjunção acontecer, ela vai formar um espermatozoide com 22 cromossomos e sem nenhum sexual, e 22 e aqui com os dois sexuais, X e Y. Então vamos ver. Caso ocorra a fecundação com esse espermatozoide aqui, vai gerar um indivíduo que tem 44 cromossomos autossômicos e 3 cromossomos sexuais, que é o XXY. Então é uma trissomia de cromossomo sexual, que vai gerar uma síndrome chamada de síndrome de Klinefelter. Agora, se ocorrer a fecundação com o cromossomo 22 apenas, então vai gerar 44 cromossomos mais X, faltando um cromossomo. Então aqui vai ser uma monossomia. Vai ser uma monossomia. Tudo bem? Então aqui vai causar a síndrome chamada de síndrome de Turner. Tudo bem? Então, na síndrome de Turner, como tem apenas um cromossomo X, ela será do sexo feminino, tem uma baixa estatura, pode apresentar, não quer dizer que vai, retardo mental. Ela apresenta um tórax em forma de barril, ele é mais redondinho. Apresenta aqui os cotovelos mais viradinhos, mas uma característica bem importante é esse pescoço alado, tá? Aparecem manchinhas marrons no corpo, tudo bem? Normalmente, órgãos genitais mal formados, tá? Órgãos genitais mal formados e com infertilidade. Tudo bem? Essas são as principais características. Na síndrome de Klinefelter, então, o indivíduo é homem, mas ele tem 2 cromossomos X. Então, ele é do sexo masculino, mas apresenta características femininas, como, por exemplo, nessa calvície frontal, a minha é total, né? Mas nessa calvície, por exemplo, os homens eles têm uma entrada que assim, eles não apresentam. Aqui apresentam quadris largos, ombros mais estreitos, igual das mulheres, beleza? Os pelos da face não são tão acentuados quanto dos homens e pode haver uma má formação, né? Causa uma atrofia no aparelho sexual, beleza? Seguido de infertilidade, pode apresentar um retardo mental leve, tudo bem? E aqui elas apresentam braços e pernas mais compridas, fora da proporção convencional. E pode apresentar a ginecomastia, que é o desenvolvimento de seios. Perfeito? Então, assim, nós vimos tudo que estava relacionado às células e vimos as mutações que podem acontecer na espécie humana também. Aqui são as
referências que eu usei. Tudo bem? Assim, então, nós terminamos mais um assunto. Até mais!